Vamos lá, continuando a nossa disciplina de sistema elétrico de potência. Hoje a gente vai continuar falando sobre geração de energia e vai falar sobre geração de energia hidráulica. De uma forma geral, a maioria das pessoas sabem que a usina hidrelétrica ela aproveita a água dos rios para gerar energia, certo? O que a gente às vezes percebe que existem nomenclaturas diferentes, mas que são aceitas, e algumas pessoas acham que a nomenclatura é errada, a única forma é usina hidrelétrica, mas não, a gente pode também falar usina hidroelétrica, hidráulica ou hídrica, tá? Então todas essas nomenclaturas estão corretas. A gente tem pequenas centrais hidrelétricas que precisam ter ali entre 5 MW e 30 MW de potência. A gente tem as centrais geradoras hidrelétricas, que tem uma produção de no máximo até 5 MW, e a gente tem as usinas hidrelétricas, né, que tem uma potência instalada maior que 30 MW. Então a gente tem essas três classificações baseado na produção, né, na potência, que é as centrais geradoras até 5 MW, as PCHs de 5 a 30 e as usinas acima de 30 MW, ok? A gente tem, em termos de produção no Brasil, em primeiro lugar as hidrelétricas, em segundo a termoelétrica, em terceiro a eólica, em quarto a nuclear e em quinto a energia solar. De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2020, referente ao fechamento de 2019, as usinas hidrelétricas são responsáveis por 64,9% da geração de energia elétrica no país. Tá? Então, é uma produção substancial, né? A maior parte da nossa energia ela vem das águas, né? Isso porque o Brasil dispõe de maior potencial hídrico do mundo. Isto é, nossa geografia propicia atender as condições fundamentais que tornam a geração hidráulica viável, que são os rios com grandes vazões, terrenos com desníveis, né? Então a gente tem elevadas quedas d'água, tem uma considerável quantidade de água disponível. Então isso facilita muito, né, ter o maior potencial hídrico do mundo. O potencial hidráulico ele é dado pela vazão hidráulica e pela concentração dos desníveis existentes ao longo do curso do rio. Então, os desníveis podem ser naturais, que são as cachoeiras, ou construídos de forma de barragens ou através do desvio do rio de seu leito natural para a formação dos reservatórios. Existem dois tipos de reservatórios, os chamados de acumulação e os de fio d'água. Os de acumulação normalmente são formados nas cabeceiras dos rios em locais que ocorrem altas quedas d'água e consistem em grandes reservatórios com grande acúmulo de água. Então, esses são os de acumulação. Já os reservatórios a fio d'água, eles aproveitam a velocidade das águas do rio para gerar eletricidade. Assim, geram ali um mínimo ou nenhum acúmulo de água, que diminui também o impacto ambiental. As usinas, por sua vez, são classificadas baseadas em alguns fatores, que são eles: a altura da queda d'água, tá? Então essa altura é uma forma de classificação, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre essa altura baixa, média e alta. A questão da vazão, tá? A capacidade ou potência instalada, que aí a gente já até começou a ver um pouquinho disso, que aí tem as centrais, as PCHs, as usinas, e o tipo de turbina que vai ser utilizada também depende ali de alguns fatores, né, que é baseado por aqui. Tipo de turbina, né, que vai ser utilizado ali no sistema, a barragem e também a questão do reservatório. Então, tudo isso vai influenciar ali no tipo de usina que você vai ter, né. Então, o local de construção da altura da queda e a vazão. E estes dois fatores determinam a capacidade ou a potência instalada de uma usina hidrelétrica. A capacidade instalada ela vai determinar o tipo de turbina, a barragem e o reservatório.
Então, de acordo com a produção que você precisa, a potência que você necessita que seja gerada, você vai definir a turbina, se vai precisar de barragem, reservatório, o que você realmente necessita, ok? Aí, segundo o relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e também uma universidade de Itajubá, que ela tem um Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas, ela define ali a altura da queda d'água como, se for baixa, até 15 metros, se for média, de 15 a 150 metros, e se for alta, superior a 150 metros. Tá? Então, isso definido ali pela Universidade Federal de Itajubá. Essas medidas, elas não são consensuais e elas podem variar. Mas a ANEEL utiliza muito essas medidas, mas ela aceita que outras medidas sejam usadas também, tá? Não existe um consenso com relação a esses valores, mas nós vamos usar isso porque é o que a ANEEL sugere, ok? Então, quanto maior a usina, maior é a tendência dela estar distante dos centros urbanos. Isso exige a construção de grandes linhas de transmissão, que muitas vezes atravessam estados e causam perdas de energia. A gente já viu sobre essa questão de perda de energia, né? Você tem uma distância muito grande, você vai ter ali maiores perdas, tá? Então, a gente, quanto mais próximo do centro de consumo, né, da unidade consumidora, menor vai ser a usina, ou menor a geradora, digamos assim, né? Porque quando a gente fala usina, a gente está considerando que é grande, né? Então, a geradora, quanto mais próximo do centro consumidor, menor ela vai ser. Quanto mais afastado, maior ela é, ok? Então, por atendermos tais condições, a geração hidráulica é utilizada em grande escala no nosso país. Principalmente porque a gente tem muita água, tem muita terra, né? Muito desnível. Ao todo, existem mais de 100 usinas hidrelétricas instaladas, sendo a mais famosa, né, de Itaipu, devido às suas dimensões, que dão o posto da segunda maior hidrelétrica do mundo, com 14 mil megawatts de potência instalada, e pede apenas para 3 gargantas lá na China, que tem uma produção de 18,2 mil megawatts. De forma resumida, posso dizer que as usinas hidrelétricas funcionam por meio de turbinas que possuem pás e hélices que giram devido à força das águas. Né? Então, pode falar simplesmente assim. Então, como que isso funciona, né? A força da água em movimento, ela é conhecida como energia potencial, e essa água passa pelas tubulações da usina com muita força e velocidade e vai realizando ali o movimento das turbinas, consequentemente, geração de energia, tá? Então, a gente tem aqui, ó, por onde entra a água, as pás da turbina, a gente tem aqui todo esse processo, né, que é a turbina, o eixo que está acoplado ali, o gerador, que vai girar e gerar energia. Simples assim, né? Então, ó, nesse processo ocorre a transformação de energia potencial, que é a energia das águas, em energia mecânica, movimento das turbinas. E as turbinas, por sua vez, se movimentam ali, estão conectados a um gerador, que é responsável pela transformação dessa energia mecânica em energia elétrica, ok? Eu posso dizer que esse processo ele é composto pelo processo descrito abaixo. Primeiro, há uma captação de água, que geralmente ocorre através da construção ali de uma barragem por formação de um reservatório. O reservatório da usina acumula essa água em grande quantidade, né, que é suficiente para que haja volume a ser conduzido pelas turbinas. O circuito hidráulico transporta a água até as turbinas, podendo este ser composto por túneis, canal, duto ou ambos,
tá? O caminho é construído ali de um nível mais alto para um nível mais baixo, justamente para que essa água pegue ali uma determinada velocidade com essa queda, né? E isso é provocado, essa velocidade, pela lei da gravidade. Ocorre a movimentação da água ali, né? Passando ali pelas turbinas, né? As turbinas acopladas por seu eixo, o gerador produz energia elétrica. E por fim, uma subestação elevadora conduzirá a energia gerada até ali a rede elétrica, tá? Aí já entra ali a parte da transmissão de energia. Então a gente tem aqui, ó, um reservatório, né? Aqui a gente tem a represa. Aqui a gente vai ter a admissão, que é por onde a água vai passar, né? Então, a gente tem uma porta de controle. Você vai gerar ou não, às vezes vai parar por manutenção, então fecha essa porta de controle. Aí tem o duto aqui, a água vai descer por aqui, vai passar pelas turbinas e vir pelo gerador aqui, passa por um transformador e vai para a linha de transmissão, tá? A água que desce aqui, movimenta as pás, ela desce e volta para o leito do rio, ok? Então, o processo ele é bem simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexo, ok? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Para a produção de energia hidrelétrica, é necessário que exista a integração da vazão do rio, do desnível do terreno, que pode ser natural ou não, e a quantidade de água disponível, porque senão você não tem essa diferença de posição para gerar a velocidade da água ali devido à gravidade. Então, o sistema de uma usina hidrelétrica ele é composto pela barragem, né, que tem a finalidade ali de interromper o ciclo natural do rio, criando um reservatório de água. E esse reservatório tem outras funções também. Além de estocar a água, né, como criação do desnível de água, ele capta a água em volume adequado para a produção de energia. Então, há esse controle, tem que ter um determinado volume, senão não vai ter a força da gravidade para ter ali a produção, né, de energia. Aí tem a captação da água, né, em volume adequado para a produção de energia e a regulação da vazão dos rios em períodos de chuva e estiagem. Então, em períodos de chuva, aí abre-se as comportas, né, para que esse reservatório não encha demais. Então, o sistema de captação, que é a adução da água, ele é composto por túneis, canais, condutos metálicos que levam a água até a casa de força. Então, o que é essa casa de força? É a casa de máquinas, né? Nessa parte do sistema que encontra as turbinas conectadas ali no gerador. O movimento das turbinas converte energia cinética, que é o movimento das águas, né, em energia elétrica por meio dos geradores. Existem vários tipos de turbinas. A Pelton, Kaplan, Francis, Bulbo, essas são as principais que a gente tem. Tá? Por exemplo, a turbina mais apropriada para uma usina hidrelétrica, ela depende ali da altura e da queda da vazão. Por exemplo, a turbina a bulbo, ela é usada nas usinas a fio d'água, por não exigir a existência ali de um reservatório a ser indicado para baixas quedas e altas vazões, tá? Então, de acordo ali com o tipo de altura, né, queda e vazão, é qual a turbina que vai ser usada, ok? No próximo vídeo eu continuo falando um pouquinho sobre o canal de fuga e os demais.